Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Alexandra, eu sou consultora de negócios aqui do Grupo Rema Educação e fui convidada hoje para falar com você sobre um tema bem desafiador, sobre inteligência emocional. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de mudança desse cenário incontrolável que nós passamos e ainda estamos passando, nunca foi tão importante a inteligência emocional para conseguir superar todos esses desafios. E eu percebi que durante esses dias em casa, em isolamento, a gente via muitas lives, muitos coaches, professores falando sobre inteligência. E hoje nós viemos aqui para dar uma resumida em apenas 10 minutos, passar para você algumas dicas daquilo que você precisa exercitar para melhorar a sua inteligência emocional. Daniel Goleman já dizia que a inteligência emocional nada mais é do que o controle, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Parece fácil, não é? Mas na lógica, no dia a dia, este equilíbrio se torna um grande desafio tanto para mim quanto para você. E a inteligência emocional, quando as coisas estão um pouco mais tranquilas, quando as coisas estão um pouco mais estáveis, ela é muito mais fácil. Porque talvez as minhas emoções naquele dia tiveram alterações porque eu briguei com alguém do trabalho ou porque eu me desentendi com alguém da minha casa, enfim. Quando os desafios não são muito grandes, na verdade, falar de inteligência emocional ela é um pouco mais fácil. Só que todos nós estamos passando por um momento que nossa casa, nossa vida foi literalmente virada de cabeça para baixo, não é assim? Eu me senti assim. De repente, o cenário muda e me vem tantas emoções. Emoções do medo, da ansiedade, da expectativa, do receio, da raiva. E agora sim, eu preciso o quê? Parar, me olhar e entender como eu posso melhorar, dominar as minhas emoções para não enlouquecer. Falar sobre emoção, para que você entenda um pouco, emoção ela é diferente de sentimento. O que é uma emoção? Vamos imaginar que você foi fazer uma corrida, uma caminhada matinal e ali vem à sua direção um cachorro muito bravo, muito raivoso e vem à sua direção. Neste momento, o seu cérebro registra todas essas informações e um programa de defesa é automaticamente disparado no seu cérebro, que manda para você vários comandos e nisso tem uma reação. Quer ver? As nossas pupilas se dilatam, a nossa boca fica seca, sem a gente perceber, mas nossos músculos se enchem de sangue. O nosso corpo ele tem uma carga de adrenalina, tudo isso acontece sem a gente perceber em vários segundos. A emoção é este programa de defesa, que quando algo acontece, quando algo foge do nosso controle, ela dispara várias reações do nosso corpo. Por isso, da importância em conhecer as nossas emoções. Por isso, da importância que se diz da inteligência emocional, que nada mais é da capacidade e da habilidade que nós temos de conhecer e dominar essas emoções, para que o impacto dela no nosso corpo, na nossa vida e também que as nossas reações sejam minimizadas. Quantas pessoas que a gente vê por aí que talvez sejam muito inteligentes, tenham QI muito elevado, mas que não conseguem ter domínio sobre as suas emoções. E no mundo de tantas mudanças, de tantas transformações, ter a inteligência emocional, ela é uma questão de sobrevivência. Para isso, nós aqui da Rema separamos 5 tópicos para você, práticos e rápidos, para te auxiliar neste processo em desenvolvimento da sua inteligência emocional. Por isso, venha conosco e anote aí. O primeiro deles, tópico muito importante, é conheça as suas emoções e dê nome a elas. O que eu estou sentindo hoje? A gente às vezes não tem tempo para olhar, para entender, e na vida tão corrida, tão agitada do dia a dia, a gente não consegue observar o que está acontecendo, né, dentro do nosso coração. Que emoção é essa? Estou sentindo que raiva, estou sentindo medo, estou sentindo inveja, estou sentindo ira.
Então, o quão é importante essa percepção, essa análise, esse conhecimento. Todos nós temos um gatilho que nos tira do sério, que nos deixa muito bravo, que nos deixa muito irado, que nos deixa muito triste, e reconhecer, entender e nomear, isso chama-se inteligência emocional. Para isso, entenda, conheça e a partir daí domine as suas emoções. O grande segredo da inteligência emocional é quando eu sei o que está acontecendo comigo, quando acontecendo comigo com as minhas emoções, quando eu entendo quais são os gatilhos que me deixam totalmente fora do controle, e a partir daí tenho a serenidade, a sabedoria da atitude, da reação naquele momento. Esta então é a primeira dica. Vamos lá para a segunda dica de inteligência emocional. Aumente a sua autoconfiança. É muito importante a gente deixar as nossas crenças limitantes, e para falar de crenças limitantes teríamos que ter um vídeo só falando sobre isso, mas são aquelas crenças que diz você não consegue, você não pode, não vai dar certo, você nunca conseguiu fazer isso. Não! O quão é importante para pessoas a gente conseguir, para nós enquanto pessoas, conseguimos ter a autoconfiança em acreditar, em dizer é possível sim, eu consigo sim. E não é ter uma visão poliana, né, da vida no mundo cor-de-rosa, não. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos. Sempre costumo dizer que todo mundo tem uma conta para pagar, não é verdade? Alguém doente na família, um desentendimento, enfim. Mas o mais importante é eu acreditar que eu consigo mudar, acreditar que eu sou capaz, acreditar que consigo mudar o rumo da minha vida e principalmente a confiança em acreditar que eu tenho domínio sobre as minhas emoções. Elas não podem ser mais fortes do que eu. Isso então é a segunda dica. Tenha uma autoconfiança. A terceira dica, tenha foco nas soluções. Lide de frente com o estresse, com a ansiedade. Gente, é impressionante o quanto as pessoas sofrem de ansiedade. O que é ansiedade? É sofrer por algo que ainda não aconteceu. Nós passamos os nossos dias sofrendo por algo que não aconteceu, nos queixando de um passado que se foi e não vivendo o nosso presente. Lide diretamente com o estresse, lide com a ansiedade, pare e pergunte, será que realmente vale a pena? Será que realmente isso que eu estou pensando não tem sentido? Ou será que é deste tamanho? É impressionante como o nosso cérebro é capaz de criar fantasmas, cenários que nem existem e que às vezes nem vão existir. Entenda que foco na solução e foco naquilo que você tem hoje, foco no presente, foco naquilo que você pode fazer melhor no dia de hoje. Lidar com tudo isso é uma chave muito importante para que você possa ter a inteligência emocional. Pessoas que possuem inteligência emocional, elas conseguem viver melhor o presente. Não se queixar daquilo que elas deixaram de fazer e não criar para o futuro uma expectativa e uma ansiedade que não permite elas realizar e fazer acontecer dentro do presente. Por isso, encare de frente a sua ansiedade e diga para ela, você não tem vez, porque eu vou ser mais forte e eu vou te dominar. 4. Pratique o responder do reagir. Eu li isso de um autor, depois eu posso passar algumas referências para vocês, e eu achei sensacional. Porque temos que perceber que o nosso cérebro é uma máquina que fica o tempo todo sentindo emoção e racionalizando. Mas para ser muito prático, o que é o responder? O responder é quando algo me atinge, quando eu tenho um gatilho, né? Que algo que não me fez muito bem, a minha resposta ela é imediata, ela é sem pensar, ela é sem calcular, sem entender, sem compreender. Isto é quando o meu sistema emocional apenas responde. E o outro lado é reagir. O que é reagir? Aconteceu algo comigo, esse gatilho, essa situação me gerou essa emoção. Antes que eu responda, antes que eu vá lá e tenha uma reação totalmente
sem pensar e calcular. O reagir é quando eu consigo racionalizar, colocar o meu neocórtex para pensar, conseguir entender, mas será? Mas quando? Mas por quê? É importante? Qual é a consequência? Só de fazer esse exercício, o problema que era deste tamanho começa a diminuir. Isto é a questão do responder e reagir. Quando tiver algo assim com você, pense, racionalize, que eu tenho certeza que a sua reação será muito, muito melhor e muito melhor tomada. E o quinto, não menos importante, crie um ambiente positivo. Tire o ambiente negativo, crie um ambiente positivo. Eu não sei como é que vocês passaram nesse tempo de coronavírus, que também estamos passando, quantas notícias ruins, não é? Meu Deus, olhar aquele WhatsApp, olhar quantas pessoas morreram aqui, o que aconteceu ali, e a gente estava dentro de casa, ou a gente chegava em casa e era só isso que a gente ouvia. Criar um ambiente positivo é entender o que eu ando colocando no meu cérebro, que cenário eu ando fazendo sobre a vida, um cenário muito pessimista, um cenário otimista. Gostava muito quando eu via alguns anúncios que diziam assim: hoje 10 mil pessoas foram curadas do Covid-19. É muito melhor, não é? Do que dizer que 1.500 pessoas morreram do Covid-19. É tudo uma questão de prisma, de como eu vou encarar o negócio. Eu tenho que entender que a vida tem uma questão, tudo tem uma solução. Apesar do caos, apesar do desespero, apesar de tantas dificuldades, a inteligência emocional, quando eu possuo a inteligência emocional, eu consigo racionalizar de uma forma que, como eu disse anteriormente, eu foco na solução e eu crio um ambiente totalmente positivo, mais realista, mais próximo da minha realidade, daquilo que realmente está acontecendo. Criar um ambiente positivo também tem a ver com os teus estímulos, com aquilo que você ouve, com aquilo que você lê, no seu ambiente na sua casa, não é verdade? No seu escritório, no seu trabalho. Quantas pessoas que eu conheço que vivem no meio da bagunça, que não se organizam, o carro é bagunçado, a mesa de trabalho é bagunçada, dentro de casa é tudo jogado, espalhado. Crie um ambiente positivo na qual esteja organizado. Tudo isso também nos favorece, nos anima, nos dá uma nova perspectiva e uma nova forma de ver o mundo. São dicas muito pequenas, mas que quando elas são juntadas, elas fazem muito sentido. Então, para você que está nos ouvindo de alguma forma, segue aí as principais dicas. Domine as suas emoções, tenha autoconfiança, tenha foco nas soluções, pratique o responder, o reagir e crie um ambiente positivo. Tenho certeza que se você conseguir botar em prática algum desses itens ou um pouquinho de cada item, com certeza você irá aprimorar e adquirir a inteligência emocional. Por isso, conte conosco com as nossas dicas para te ajudar a ser a cada dia uma pessoa melhor. Foi muito bom estar com vocês, espero ter ajudado. Até mais!